Oi, gente. A gente conversou um pouquinho no nosso momento anterior como olhar só para o comportamento está empobrecendo o brincar. Hoje eu quero te convidar a dar um passo antes da birra, antes do choro, antes do não quer. Eu comentei com vocês que quando a gente olha só para o comportamento, a gente chega atrasado, porque nenhum corpo explode do nada. Na prática clínica isso é muito claro. A birra não é uma prática isolada, ela é a última tentativa de um corpo, de um sistema nervoso que já não aguenta mais. A gente tem um estudo de Shore que fala sobre como a primeira parte do desenvolvimento cerebral é uma parte do desenvolvimento emocional. Ele fala que até os primeiros 3 anos a gente desenvolve melhor o lado direito do cérebro, que é o lado das emoções mesmo. Ele monta, inclusive, uma escadinha, assim. Quando as emoções são bem estabelecidas nessa primeira parte da infância, a gente consegue colocando os comportamentos mais complexos melhores estabelecidos. Então, assim, ele vem trazendo pra gente o quanto é importante a gente pensar e colocar o comportamento ou a emoção em si enquanto algo biológico e não só enquanto algo momentâneo ali. E a gente percebe muito que a criança mostra o desconforto, né? Então, assim, ela tentou se movimentar, ela tentou se acalmar, ela tentou expressar o desconforto dela. Ela não conseguiu, aí ela entra no comportamento da birra maior. Como esses sinais eles são mais silenciosos, eles passam a não ser tão percebidos. Hoje eu vou convidar vocês a aprofundar um pouquinho o olhar, para ver, aumentar a qualidade dessa escuta das nossas crianças. É muito comum a gente pensar que aquele momento de birra, ela é falta de limite, ela é falta de apoio, e geralmente ela é uma falta neurológica mesmo. A ciência do desenvolvimento infantil mostra isso pra gente. Os estudos do neurodesenvolvimento, como o do Diamond, ele mostra pra gente o quanto a gente precisa de áreas muito mais rebuscadas e muito melhores desenvolvidas do nosso cérebro. Ele vai falar já ali no córtex mesmo, que é uma parte que é desenvolvida bem mais para frente. É uma parte do cérebro que está em construção durante a infância. Isso significa que a criança não tem controle neurológico para escolher entrar em crise. Quando o nível de estresse sobe, o cérebro literalmente muda de controle. O córtex ele sai do controle e vem uma área bem mais primitiva. Perry traz pra gente que sob estresse o cérebro não pensa, ele reage. Então, nesse estado, não existe negociação, não existe plano, não existe consciência, existe reação. Então, a birra não é uma estratégia, ela é falta de regulação. Antes de uma birra, o corpo tenta se ajustar, ele vai mudar a postura, ele vai aumentar o movimento, ele vai aumentar parcialmente o desconforto dele, ele vai tentar se proteger. Isso porque o cérebro, a neurociência mostra pra gente que o corpo vai tentar entrar em equilíbrio. A teoria de desenvolvimento de Stephen Ford, ele vai mostrar pra gente que o sistema nervoso passa por estados progressivos. A segurança, o alerta e a defesa. A birra aparece quando os 2 primeiros falharam. Ou seja, ela não é nem perto o começo do processo. Ela é o final de uma sequência. Então, assim, a neurociência mostra pra gente que isso não é teimosia. Isso é o corpo acontecendo. Ele literalmente fala, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Os sinais antes de uma crise, eles são treináveis. Ele precisa de um olhar atento. Geralmente, a gente vai ter uma agitação motora crescente, uma mudança de tônus, ou muito rígido ou muito mole, respiração mais curta, menos contato visual, e pode aparecer aí uma sensibilidade maior ao toque, ao som, à luz. A criança pode começar a afastar objetos, pessoas, pode repetir movimentos, o tão conhecido flap. Pode parecer mais desligada ou muito séria, muito inquieta. Shore traz ainda pra gente que esses sinais, eles são o corpo se comunicando com a gente. Ele descreve como a área muito primitiva do cérebro sendo ativada. Ele traz pra gente que antecedendo a linguagem, vem a linguagem emocional. A criança vai levantar da cadeira com uma maior frequência, ela vai empurrar os objetos, ela vai pedir para ir no banheiro numa frequência enorme. Isso não é só distração, isso é um aviso pra gente.
Isso, assim, são sinais de comunicação. O corpo está avisando pra gente antes de gritar. Quando a criança evita uma atividade, nem sempre é desinteresse. Muitas vezes é uma tentativa de autorregulação. Muitos estudos mostram a aversão enquanto uma resposta adaptativa. O corpo vai afastar o que coloca em risco o seu equilíbrio interno. Para a gente, evasão não é falha. Ela é realmente um sinal de alerta. Por isso, quando a gente pede para ter muito cuidado com exposição aos brinquedos, às texturas, aos balanços, a gente pede para que tenha um olhar bem atento ao que a criança está demonstrando. Não é interessante em momento nenhum expor demais. Quando a gente entende a aversão enquanto sinal de desobediência, a gente vai para o lado do controle e não para o entendimento do corpo daquela criança. Quando os sinais são ignorados, o corpo precisa falar mais alto. A birra fica mais intensa, a evasão acontece numa frequência maior e o brincar empobrece. Shaker traz pra gente que quando os sinais não são reconhecidos, o corpo entra em ciclos de estresse. E a criança acaba aprendendo algo muito específico. Eu sou escutada quando eu explodo. E nisso a gente acaba criando adultos que também acham que vão ser melhor escutados quando explodem. E a gente volta para aquela ideia inicial, assim, de qual é o nosso papel enquanto adulto. Nosso papel enquanto adulto é treinar esse olhar, é perceber os sinais, é colocar as crianças de volta para o eixo, ajudar elas a se regular. Shaw traz para a gente, nos seus materiais de estudo, o quanto é importante a regulação interna. O Shaw traz para a gente o quanto é importante a regulação externa vindo do adulto nesses 3 primeiros anos das crianças, para que ela entenda que ela vai ter aquele suporte para que ela aprenda a fazer sozinha. A criança que não tem esse suporte inicial, dificilmente ela vai conseguir fazer isso por ela mesma. Regular não é ceder, é ensinar o corpo e o sistema nervoso a se regular, a ser a criança o próprio agente de regulação no futuro. E aí, antes da ruptura, a gente vai pensar em como organizar essa criança. A gente vai diminuir estímulo, organizar o ambiente, oferecer pausa, ajudar esse corpo a se controlar. Revisões sistemáticas e integração sensorial, a Aires trouxe pra gente muito o quanto o ambiente regulador, ele diminui a necessidade de intervenção direta. Quando o corpo se sente seguro, o comportamento muda. A gente não vai precisar corrigir o tempo inteiro. Então, a gente está aqui aprofundando o que eu trouxe no último momento. O quanto o comportamento ele é o final do processo e não o início e nem o meio. Quando a gente aprende a ler as nossas crianças, as relações mudam completamente. Antes de corrigir, observe, regule e organize. Esse é o caminho para um desenvolvimento mais humano, mais seguro, mais acolhedor. E muito obrigada pela escuta.